Oi, hoje eu vou falar como cooperar para transformarmos o nosso país em um lugar melhor. Seguir a vida com amor. E isso não é fácil. Isso não é fácil no momento tenso que a gente vive, pós-eleição. Muitas pessoas estão insatisfeitíssimas, outras estão indignadas, outras estão felizes como se tivessem ganhado uma partida de futebol e outros simplesmente sem opção, nem felizes nem tristes, optaram pelo menos pior e, independente do resultado, estariam infelizes e insatisfeitos. Esse ódio todo que a gente tá vendo, de todas as partes, é um motivo pelo qual as pessoas continuam cegas em relação a qualquer pensamento extremista, ou de direita ou de esquerda. A gente tem que voltar a nossa mente para uma visualização mais sensata da realidade. Pra quem tá chegando agora, meu nome é Thais Maciel, eu sou jornalista e mamãe. Tô aqui hoje pra gente debater esse tema que tá tão presente na vida da maioria dos brasileiros, e eu vou falar sobre assunto segundo a minha perspectiva, que não é opinião, é a perspectiva mesmo do que eu tô vendo entre todos os lados. Sussuca. Você tá comendo uva, bem? E eu me sinto no dever de comunicar sobre o sentimento das pessoas em relação a tudo. E o porquê que isso acontece. Na faculdade de jornalismo, sempre foi citado o poder que a mídia tem em interferir no sentimento das pessoas. Ela tem poder de inflamar igual fogo, que é o caso de notícias muito tendenciosas e sensacionalistas, em que a verdade é distorcida para ser exatamente o que aquele público-alvo quer consumir. Geralmente são notícias de opiniões. A maioria das notícias que eu vejo de meios midiáticos extremistas são notícias de opiniões. A gente sempre tem que lembrar e tomar cuidado, porque opinião é uma coisa pessoal. E pessoal é uma coisa muito relativa. Principalmente quando me pergunta, Thais, você gosta de calça cintura alta ou calça cintura baixa? Isso é uma escolha pessoal minha. Eu gosto de calça cintura alta, porque eu acho que alonga mais o meu corpo. Mas na perspectiva de outra pessoa, talvez a calça cintura alta possa encurtar o meu corpo. A gente tem que se embasar em fatos. A gente tem que se embasar em conteúdos éticos, em conteúdos que não queiram pegar informação, colocar numa seringa e injetar no seu cérebro. A gente tem que ter filtro sobre tudo e de qualquer caminho ideológico. E olha, a mídia também tem o poder de apaziguar quando não deveria. Por exemplo, quando ela quer tirar o foco de problemas reais. Quantas vezes escândalos de artistas, traição de não sei quem, divórcio de não sei quem, abafam medidas horríveis que estão sendo aprovadas no Senado, no Congresso. Isso tudo durante madrugada, sem ninguém dar notícia, com a mídia muitas vezes se mostrando negligente em apresentar esse conteúdo para a sociedade. E olha, isso acontece com muito mais frequência do que a maioria das pessoas imaginam. A humanidade sempre parece se deparar com uma divergência extrema, como se a gente tivesse que decidir entre forças turbulentas ou forças compatíveis. Competição, cooperação. Isso tudo tem a ver com uma palavra que eu quero destacar, que é a dualidade. Isso é inerente ao ser humano. Sempre tem que existir um vilão e herói. Isso é completamente criado. São personagens, igual de desenho animado. Mas vamos pegar um pouquinho mais profundo em relação à matéria, ao espírito. Olha como que é dual. O realismo ou o idealismo. Mas na filosofia chinesa, a noção do yin e yang, em todo bem existe um mal e em todo mal existe um bem. E aquele formato, né, que é uma coisa só, é o todo, que no caso seria a unidade. Então, por mais que a gente queira separar as coisas, é impossível quando a gente vê como observador, quando a gente tem uma perspectiva clara sobre aquela realidade. Então, por mais que a gente queira considerar vilões e heróis, isso não deixa de ser uma visão pequena, uma visão do eu pequeno, não do eu maior, que é um eu unido com tudo, um eu que tem efeito benéfico e sem ego, sem competição, com cooperação. Assim como o mal tem bem, o bem também tem mal. Agora, na teologia, o dualismo ele tem um princípio divino, como as trevas e a luz. Assim, no Senhor dos Anéis fica muito claro esse dualismo, não só em todos os livros de Senhor dos Anéis, como o Hobbit, como Silmarillion mesmo, que é o universo disso tudo, que é como se fosse a luz e as trevas, sabe? É uma energia que vai entrando, assim, que é a energia de Morgor.
E ao mesmo tempo tem a luz, né, que no caso são os Valar, os elfos, o sentimento do bem, do esclarecimento, da verdade. E o mal sempre tenta distorcer, sempre tenta dar algum jeito de modificar a verdade e confundir as mentes. Não só nesse universo do Senhor dos Anéis, mas também em várias religiões existe o diabo e Deus. Só que o dualismo, olha bem, ele libera o homem da responsabilidade pela existência do mal ou do bem do mundo. Então por isso que quando a gente tá nessa sintonia tão dual em que eu e ele somos coisas opostas, diferentes, a gente tira a responsabilidade de que a gente tem culpa, o outro tem culpa, todo mundo tem culpa de tudo, ao mesmo tempo que todo mundo também tem a solução para que a gente melhore, para que a gente prospere. Mas a gente tem que assumir a responsabilidade individualmente no nosso micromundo, dentro da nossa casa, com as atitudes que a gente tem, com as pessoas mais próximas e principalmente nos momentos mais difíceis, em que seu ego estiver mais sendo cutucado. Qual que é a sua reação? A gente tem um exemplo claro que veio na Terra para nos explicar explicitamente o que é o bem e o que é o mal. Foi Jesus Cristo. De uma forma dual, ele reconheceu que aquilo tudo estava dentro de nós. A gente só precisa ter clareza. Então, nesse contexto, a gente tem que ter uma consciência de autorresponsabilidade no nosso âmbito minúsculo, dentro da nossa vida, como que a gente age, como que a gente vibra, o que a gente pensa e o que a gente alimenta a nossa mente. Muitas pessoas se alimentam de notícias falsas. Elas sabem que são falsas no fundinho, mas elas querem tanto acreditar que aquilo ali vira quase que um filme de terror. E eu não tô falando só da direita ou só da esquerda. Eu vejo e leio notícias falsas por todas as partes. São formas diferentes de serem iguais. Todos os extremos são parecidos. Hoje a gente vive num dualismo estrutural. Uma população de um país que uma parte vive com atraso intelectual, atraso no desenvolvimento, não dispondo de tecnologia ou acesso a serviços básicos e essenciais para a sobrevivência, enquanto que nesse mesmo país há uma população que usufrui de tecnologia, boa educação, tem acesso a serviços essenciais como saneamento básico, plano de saúde. Graças a Deus a gente tem o SUS, mas se ele fosse ideal não precisaria existir plano de saúde particular. Então conclui que existem duas estruturas para o mesmo elemento, o mesmo país. E a parte menos desenvolvida atua como base para a parte mais desenvolvida, fornecendo mão de obra. Um exemplo são os operários que saem de lugares menos desenvolvidos para trabalhar em obras em lugares que estão desenvolvendo ou já desenvolvidos. Então a governança global hoje é um campo político muito complexo, é uma coisa generalizada por causa da globalização. A gente tá passando por um processo homogeneizante, assim, conflituoso. Já repararam? A gente tá tentando virar uma coisa só no planeta, no globo mesmo terrestre. Por isso que a gente tem que enxergar que dá para existir uma cooperação entre as nações, entre as pessoas. A gente só precisa de autorresponsabilidade. A vida, a gente não tem que pensar que é um impasse, que é um conflito de frente, que é um abismo entre nós. A gente tinha que pensar em uma edificação, em que um conhecimento complementa o outro e assim a gente segue maiores, melhores, com uma visão mais ampla. A visão diferente nos traz outra perspectiva. Isso é de se dar valor, mas não é o que a gente vê. A gente vê são egos inflados, conflituando entre si. A diversidade cultural é um patrimônio comum da humanidade e deve ser cultivada e preservada. Então, pela compreensão de tempo e espaço, a diversidade cultural tem se tornado um tópico altamente politizado. Por isso que todas as pessoas, individualmente, devem ser respeitadas. A gente precisa entender que pensar diferente não é errado, é edificante quando existe debate. Não esse debate feio que a gente viu na televisão, de vários candidatos, não só a presidência, mas... E, nossa, gente, foi assim a maior piada que eu já
A maior piada que eu vi na minha vida foram os debates desse ano e, sinceramente, isso não é exemplo. Aquilo ali não é debate, aquilo ali são opiniões, porque opiniões advêm de julgamentos. Então, muitas pessoas começaram a apontar na cara de outras, querer tirar satisfação, não deixa de estar certo em algum momento, mas não são sobre perspectivas, não são sobre ideias, não foram sobre propostas. A gente tá vendo um circo acontecer. O melhor que a gente pode fazer é cooperar com o outro. E cooperar vem junto com debates construtivos, com colaboração edificante de raciocínios. Que a minha perspectiva não anule a sua. Eu entendo que essa perspectiva que você tem é diferente. Eu sei que o meu conhecimento pode ser agregado com alguma informação fundamental ali da sua perspectiva. E vice-versa. A gente precisa pegar um pedacinho do outro e doar um pedacinho de nós. Isso é cooperar. Não é para evitar debates políticos, sem querer injetar informação no outro a todo custo, ou ficar vomitando fake news. Muito triste a gente ver o quanto que notícias de opiniões têm influência na vida das pessoas, porque é muito bom ler uma coisa que compactua da mesma opinião que a sua e aquilo ali te inflama. Você fala, nossa, você confirma aquela opinião que você tem, só que a opinião ela é pessoal, ela não é certa, ela nem é errada. A gente tem que se basear mais em perspectivas, em debates mais construtivos, coerentes com o que a gente acredita e com o que a gente sabe que é verdade. Jesus já dizia: conheceis a verdade e ela vos libertará. A gente tem que filtrar as coisas e entrar no lado sensato das ideias. Não é nem de um nem de outro, é o seu filtro. Incentivando, sabe? Pensar. Nossa, são diálogos maravilhosos. Isso enriquece a nossa alma, a nossa bagagem. Agora, ódio por todas as partes. Isso é enfraquecimento, não é um sentimento que engrandece. A gente não precisa nem sentir perda e nem vitória. A gente só precisa ter a consciência da nossa caminhada e de que a gente fez o melhor que a gente pôde, votou no candidato que a gente achou que ia ser o melhor pro país e votamos no candidato que achamos ser o melhor pro país. Todas as pessoas pensaram que o seu candidato ia ser menos pior, então isso significa que tá todo mundo pensando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Eu achei interessante trazer essa reflexão aqui, nesse momento que a gente vive. Não tem nada mais que engrandece um ser humano do que sermos verdadeiros e que sejamos cooperantes, principalmente com divergências, porque é delas que vem perspectivas diferentes. É delas que vem a chama de fazer a gente refletir, pensar de novo, ver se é isso. Calma, ter mais interesse. Existem muitos frutos bons decorrentes de situações dessas. A gente tem que saber tirar proveito disso. O vídeo de hoje foi esse. Vou te convidar a se inscrever no canal pra gente continuar com essa troca de informações e esse auxílio comunicacional mútuo que temos por aqui. Fique à vontade e escrever nos comentários qualquer sugestão, qualquer perspectiva diferente da minha, eu vou adorar ler. E também todos os assuntos decorrentes dos comentários, eu acho que sempre são edificantes. Eu espero muito você no próximo vídeo.